Olá, meu amorzinho, tudo bom? Quero falar com você sobre Bons Dias de Machado de Assis. Trata-se de crônicas que Machado de Assis escreveu no jornal Gazeta de Notícias entre 5 de abril de 1888 até 29 de agosto de 1889. Mas o que é isso? Crônica. Crônica é um tipo de texto que surgiu no finalzinho do século XVIII no Jornal de Debate e consistia no quê? Num comentáriozinho que vinha junto a uma notícia. Com o passar do tempo, esses comentários passaram a ser, às vezes, até mais interessantes do que a própria notícia, o que fez com que eles ganhassem um espaço próprio dentro do jornal. Esse tipo de texto chega aqui no Brasil na metade do século XIX, nas mãos do José de Alencar. Mas é justo com Machado de Assis que ele ganha a sua maturidade. Aí você vai me perguntar, tá, mas o que caracteriza um texto como crônica? Como a crônica nasceu no jornal e, portanto, preocupada, vinculada com a notícia, a primeira característica que então você precisa lembrar é que esse tipo de texto está preso ao cotidiano, está preso ao dia a dia, está preso àquele momento, àquele tempo. Não é à toa que crônica tem a mesma raiz de palavras como cronologia, cronômetro, ou seja, a ideia de tempo já está na raiz desta palavra. Não é à toa que o próprio Machado de Assis se considera aqui, se descreve como um relojoeiro, ou às vezes um ex-relojoeiro. Olha como fica gritante essa relação da crônica com o tempo, com o momento. E é por causa disso, por estar ligada ao tempo, ao momento, à notícia, a crônica tem como uma outra característica o seu caráter efêmero. Efêmero quer dizer passageiro, porque ela está ligada à notícia. A notícia, quando deixa de ser novidade, perde a sua graça. Isso faz lembrar que um crítico muito importante na nossa cultura, que é o Antônio Cândido, disse a respeito da crônica. Veja, hoje ela está no jornal, portanto, está sendo lida. Semana que vem, esse jornal vai servir para embrulhar sapato. Ou seja, semana que vem a crônica perde a sua importância, perde a sua graça. No entanto, algumas crônicas se tornam tão boas, mas tão boas mesmo, que elas saem desse ambiente do jornal, elas se soltam, se libertam do jornal e entram aqui na forma de livro, valendo a pena lê-las além dessa fronteira do tempo. Mas que mais uma crônica precisa ter, além de falar do momento? Ela precisa ter um caráter reflexivo, ou seja, quem escreve a crônica vai colocar suas reflexões, suas opiniões, sobre os seus pensamentos sobre aquele evento que a inspirou. Essas reflexões, por sua vez, elas precisam ser interessantes, elas precisam ser inusitadas, elas precisam apresentar algum lado curioso, diferente desse fato que está sendo abordado. Além disso, ela tem que se mostrar criativa. E quando eu falo em criatividade, quando a crônica ela tem essa necessidade de ser criativa, é interessante notar que ela vai abrir caminho para a liberdade. A crônica é um território livre, não existe uma maneira fixa de se fazer crônica. É só reflexão? É só narração? É só descrição? Não. Ela não tem um aspecto fixo, então ela vai dar atenção à sua liberdade. Não existe liberdade sem criatividade, não é mesmo? A consequência natural é ela entrar no campo da literatura. Então a crônica ela tem uma literariedade, ela tem características literárias, ou seja, ela vai ser um texto que pretende ser bonito, ela vai ser um texto que pretende ser prazeroso em sua leitura. Mas essas são as características gerais da crônica. O que essas crônicas de Bons Dias têm assim de tão interessante que eu preciso saber, professor? Bom, a primeira coisa que eu quero que você guarde é por que este livro se chama Bons Dias? Porque é o nome da seção em que essas crônicas eram publicadas no jornal Gazeta de Notícias. Mas por que este nome? É porque o seu autor, o Machado de Assis, sempre começava a sua crônica, semanalmente ele a publicava, ele sempre começava a sua crônica cumprimentando
cumprimentando o seu leitor, dando bons dias a todos os seus leitores. É por isso que no final do texto ele acaba se despedindo do leitor, sempre dizendo boas noites. E o que mais é importante saber sobre esse livro, né, é que, bom, apesar da crônica ser sempre vista como um gênero menor quando comparada ao conto, ao romance, bom, apesar dessa desqualificação, a gente enxerga aqui nesses textos de Bons Dias características consagradas do estilo machadiano. A primeira característica machadiana famosa, e que você vai encontrar de certa forma aqui, é a digressão. Lembra o que é digressão? Quando o Machado foge do assunto principal. E o interessante é que você vai ver muito disso, né, nessas crônicas. Ele começa falando de um assunto, depois fala de outro. Ele tem uma facilidade de saltar na crônica de um assunto para outro, mas aquele leitor que é muito atento vai perceber que, por mais díspares, por mais diferentes que sejam esses assuntos, no fundo, o Machado consegue surpreendentemente, isso que eu achei tão bonito, surpreendentemente, estabelecer uma conexão entre coisas que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra. No fundo, ele vai sempre usar isso como um pretexto para desenvolver temas que são os consagrados dele. Outro elemento que aparece aqui é essa obsessão que as personagens têm pelo status, pelo prestígio social, aquilo que o Machado chama de amor à nomeada, né? Quer ter mais informação sobre isso? Procure aqui um vídeo desse canal sobre o espelho conto de Machado de Assis. Você vai ver esse tema, por exemplo, numa crônica em que o Machado fica surpreso por alguém que manda celebrar uma missa para alguém tão nobre. Ela faz um ato tão nobre e não quer ver o seu nome revelado. Então Machado acha isso surpreendente. Que tipo de pessoa não queria ver o seu nome sendo comentado por um ato tão nobre? Outro tema muito comum na literatura machadiana que aparece aqui é a consagração de pessoas extremamente superficiais. Para você ter... eu estou lembrando de uma crônica em que se dá um conselho: você quer ser deputado? Então o que se precisa ter o que se precisa fazer para ser um deputado? Então ele dá uns conselhos extremamente absurdos, tipo, não tenha ideias, tenha amigos. Isso faz lembrar um outro conto do Machado de Assis, em que fala dessa questão da superficialidade, que é motivo de sucesso. É o conto O Medalhão. Quer mais informações? Veja também esse vídeo sobre O Medalhão, de Machado de Assis. Outro elemento comum no estilo machadiano que aparece aqui em Bons Dias é a ironia. Estou me lembrando, nesse caso, de uma crônica aqui, nesse livro, em que o Machado ele vai defender os políticos brasileiros que trabalham bem menos que os políticos ingleses. E o que ele diz? Mas é porque o clima é diferente, né? Então, um clima tão quente, tropical como o nosso, é lógico que a gente tem que esperar que os políticos brasileiros trabalhem menos. Gente, hoje em dia, a ironia é um recurso um pouco complicado, né? Porque as pessoas estão com uma dificuldade em ler e, pior, entender contexto, né? Então, se você não tiver uma capacidade bem avançada, bem amadurecida de leitura, você começa a imaginar que a ironia de Machado está revelando o quê? Não, a pessoa nem capta a ironia, vai dizer que ou o Machado é um bobalhão ou é um canalha. Outra característica machadiana que aparece aqui é a intertextualidade, essa referência que o Machado faz a diferentes textos, né? Ou melhor, a outros textos. Por exemplo, ele vai citar textos da cultura clássica, vai citar a Bíblia, vai citar poemas da literatura europeia. Outro elemento que eu achei muito interessante aqui em Bons Dias é a busca de elementos exóticos, né? Por exemplo, ele vai falar do meteorito de Bendegó, esse meteorito vai ficar estranhando a sociedade brasileira, ou então ele vai falar que queria ser um bem de Tunis, né? Quer dizer, ao falar de uma outra sociedade, na verdade ele está fazendo com que a gente olhe para a nossa sociedade. Então, ao olhar para um outro universo, a intenção é mostrar que o nosso meio social é que é estranho, é que é esquisito. Então é uma forma de criticar a nossa sociedade. Mas, como eu já disse, são crônicas escritas entre 5 de abril de 1888 até 29 de agosto de 1889. E você faz ideia do que estava acontecendo nesta época? Abolição da escravatura, falência do Império e chegada da República. Se você se esqueceu, é tanta coisa para estudar, né? Veja, começa em 5 de abril de 1888. Em
13 de maio de 1888, a abolição da escravidão, da escravatura. E termina em 29 de agosto de 1889. Em 15 de novembro desse mesmo ano, vai acontecer a proclamação da República. Mas o Machado, ele vai falar desse contexto não apenas como uma mera reportagem, né? Você vai perceber o olhar crítico dele sobre esses eventos, um olhar bem amargo às vezes. Um outro assunto que aparece muito nessas crônicas, que é a questão dos princípios. O Machado de Assis, ele vai fazer essa oposição entre os princípios, os grandes ideais, que não querem dizer nada. O que interessa, quer dizer, eles vão se opor à realidade prática. Ou seja, os princípios ficam no campo do discurso, né? Porque na prática o que interessa é fazer todo o possível para se manter no poder. Então essa questão dos princípios vai aparecer, por exemplo, numa crônica, em algumas crônicas em que o Machado acha esquisito, né? Você tem no caso, o que ele chama de caso Ceará. Você tem dois partidos, o liberal e o conservador. Só que dentro do Partido Liberal tem duas vertentes. E dentro do Partido Conservador também tem duas vertentes. Então você tem esse tema que ele acha engraçado, que são dois partidos, que na verdade são quatro, mas esses quatro são dois. Nossa, é assim a política brasileira. Ou então ele lembra de um outro caso, de um candidato, né? O cara se candidatou a deputado, ele é apoiado pelo Partido Liberal, pelo Partido Conservador e agora pelo novo Partido Republicano. Mas como é que o cara vai ser apoiado por três partidos? Porque, na verdade, o que interessa são os conchavos de poder, né? Então, esse jogo do poder, os princípios são o que menos interessa. Semelhante a essa questão, aparece uma crônica que o Machado acha muito estranho, mas é sempre o lado irônico dele. Quando ele acha, mas que estranho isso, você vai perceber, ele está, na verdade, tirando sarro e criticando. Ele acha estranho que você tenha acionistas de uma empresa, quer dizer, os caras vão investir nessa empresa, mas não participam das reuniões. Como é que você vai investir numa empresa e não está nem preocupado com o que a empresa faz? Os princípios são desvalorizados aqui, porque o cara que é acionista só está preocupado com o lucro, só quer o dinheiro, não quero saber dos ideais dessa empresa. Então, essa questão dessa, digamos, a maleabilidade dos ideais, ou seja, essa fragilidade dos princípios, até faz com que o Machado, numa outra crônica, ele apresente um manual chamado Orador Popular, em que ele dá a receita, né, de diferentes discursos. Então, veja, fala do trono. Então, Dom Pedro sempre fazia seu discurso ao Congresso, e aí você vai ter o quê? Ele dá uma receita como fazer um discurso de oposição, e depois como fazer um discurso da situação de alguém que é governista. Como é que uma mesma pessoa consegue fazer um discurso contrário e favorável? Não interessam os princípios. Outro tema que eu acho interessante aqui, que aparece constantemente, eu vou chamar aqui de verdade aqui, erro além, né? Ou depois ele inverte, né? Erro aqui, verdade além. Que é o seguinte, você tem essa mania que o povo brasileiro tem de pegar as ideias lá fora, porque faz o sucesso lá fora, tem que fazer sucesso aqui dentro. Isso é um tema que aparece a toda hora nas obras machadianas. Quer dizer, você tem o Machado de Assis criticando essa mania de importar costumes estrangeiros. Por exemplo, tem uma crônica em que ele fala mal olha que engraçado, ele fala mal de toda uma polêmica, toda uma disputa, de toda uma briga, né, que está havendo em defesa do descanso aos domingos. Na visão do Machado de Assis, por que isso, descanso aos domingos? Porque é a mania da semana inglesa, porque na Inglaterra, como domingo é de descanso, então virou moda, ele é contra essa coisa vamos chamar de modinha, vamos defender que não haja expediente, não haja trabalho aos domingos no comércio. Dentro dessa crítica a essas modinhas, né, que o Brasil sempre quer seguir, você tem a crítica que o Machado de Assis faz ao federalismo, né? Então tem um pessoal que quer passar a imagem de moderno e quer adotar o federalismo inspirado nos Estados Unidos. Aí lá vem o nosso Machado dizendo, mas lá é república. E vocês querem ser modernos com monarquia? Não, mas a gente quer derrubar a monarquia. Ah, tá, né? Então vocês querem derrubar a monarquia e vocês são modernos porque vocês são abolicionistas. Que legal. Só que lá nos Estados Unidos eles são escravistas. Ah, não, mas é porque a língua é diferente. Eles falam inglês e nós falamos português. Ou seja, um tema que é constantemente trabalhado na literatura machadiana e que aparece aqui
a mania que as nossas elites têm de aproveitar as ideias modernas, os novos ideais, mas apenas naquilo que interessa a elas. Aí o nosso Machado de Assis, de uma forma irônica, ele vai falar que essa falta de sentido, esses absurdos, ele chama isso de calamburro, que seria uma charada. Então, quando ele fala que é um calamburro, ou seja, um mistério, nossa, não faz sentido. No fundo faz, ele está sendo irônico, faz sentido. É a safadeza da elite que está distorcendo ideais para se manter no poder. Ou seja, é uma coisa interessante que você percebe claramente em Bons Dias. Então, o Machado prevê que vai haver abolição da escravatura, e acontece, ele faz crônica sobre isso. Ele prevê que vai cair o Império, vai chegar a República, vai haver um conjunto enorme de mudanças, quer dizer, muda tudo para continuar tudo igual. None of this is any surprise to me. The only thing that might surprise one is how little the world changes. Sou obrigado a concordar com a nossa falecida Mildred Nertwig. How little worlds changed. Para que você tenha uma ideia mais completa sobre a visão de Machado de Assis, bastante crítica, bastante pessimista com relação à abolição da escravatura, que no fundo se encaixa nessa coisa de muda tudo para continuar a mesma coisa, ou seja, não vai mudar nada, veja um videozinho aqui no nosso canal sobre a crônica de Machado de Assis, de 19 de maio de 1888. Pouco depois, quer dizer, a primeira crônica, logo após a abolição da escravatura. Outra crítica que o Machado de Assis faz é em relação à República. Ele sabe que a República vai chegar, mas ele tem uma descrença em relação a esse novo regime. Por quê? Ele acredita que, na verdade, ela vai servir para fortalecer oligarquias. Então, cada província, quer dizer, cada estado, vai ter a sua própria oligarquia e o país inteiro, o Brasil como um todo, vai ficar enfraquecido. Machado também tem uma descrença em relação à modernidade. Aí a gente fica com a impressão de que o Machado é assim meio rancoroso em relação a progresso, a ciência. Porque no fundo ele tem esse lado assim, vamos assim dizer, ele é um realista, né? Então ele não acredita que vai trazer benefício esse avanço na ciência. E isso a gente percebe, por exemplo, nos ataques constantes que ele faz à medicina. Opa, não exatamente a medicina em geral, mas em relação a esses novos métodos de medicina, os novos métodos científicos. Então ele fica meio desconfiado, ele é muito cabreiro, ele fica, nossa, lá vem mais novidade. Então ele vai muitas vezes associar a essa coisa das novas técnicas da medicina, às vezes ele parece o curandeirismo, ele coloca em descrédito isso. Eu queria ver o que Machado diria, né, se visse certas propagandas de hoje. Tá cansada do carnaval? A Páscoa tá chegando. A Top Term traz pra você o legítimo ômega 3. É verdade, imagina se ele visse aqui, tem ômega 3, né? Então Machado, ele tem várias crônicas que falam exatamente disso, desses remédios que prometem a cura de tudo. Ele parece que mistura, né? Ele vai associar isso também a essa descrença em relação à ciência, sabe? Ele critica muito essa coisa, nossa, a ciência sempre está com uma teoria nova, uma novidade, sempre inventa uma novidade para o nosso planeta. E por que esses astrônomos gostam desses números gigantescos, que eles chamam de números inumeráveis? Qual a idade da Terra? Qual a idade do universo? Então o Machado tem esse pessimismo em relação à ciência, que eu acho que é natural da ciência. Ela está sempre refazendo, está sempre apresentando características novas, né? Sempre novas ideias, novas teorias. Mas na visão do Machado seria algo como um modismo. Agora ele é cruel em relação vamos chamar isso do tema do curandeirismo. Por exemplo, ele vai falar do pessoal que é especialista em hipnose, e ele sempre vai associar hipnose a golpe. O cara quer te roubar, quer te enganar, quer dar o golpe tá aí, cai quem quer. Ele também associa o espiritismo ao quê? A demência. Então, uma pessoa, para ter comunicação com outros espíritos, né, com espíritos de gente já morta, tem que estar num estágio um pouco mais avançado de demência.
Aí, nesse caminho, né, ele vai criticar esses manuais que fazem previsões de quando é que vai chegar a chuva. O engraçado é que sempre erra, diz Machado de Assis, sempre erra as previsões, mas ninguém se lembra. Acreditar no místico, né, acreditar nessa questão do destino, revela uma falência, não só do ser humano, mas da sociedade, dos donos do poder, que não conseguem planejar, não conseguem controlar uma vida, um sistema, uma sociedade. Então joga tudo na mão do mistério, do místico. Agora, um tema que eu adorei, porque é da minha área, né, são as críticas que o Machado faz em várias crônicas em relação à linguagem. Tem uma em que aparece um requerimento que o verbo salientar pede férias, porque ele não aguenta mais ser usado principalmente pelos congressistas. Machado de Assis, mais uma vez, criticando modismos, que até hoje existem em relação à linguagem, né? Teve uma época que o pessoal não queria falar viver, e sim vivenciar. Isso já foi questão de vestibular. Mas o engraçado é que ele adora atacar principalmente os congressistas, que são, na visão do Machado de Assis, o tipo de gente que adora apresentar uma linguagem cheia de vícios. Aí tem uma crônica que eu lembro agora, em que ele se propõe a fazer um bestiário, quer dizer, um livro, uma antologia das maiores bobagens que já foram ditas por congressistas. E nisso, ele ataca uma figura, várias crônicas ele se refere a um um deputado chamado César Zama, que é um cara que tem uma linguagem super empolada, né? Um cara que ele é verborrágico, é muito blá 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 blá, e nenhuma ação efetiva. É um tipo que aparece em vários textos do Machado de Assis, que é o político pedante, um político chato. Outra crítica que o Machado vai fazer a um tal de Antônio Castro Lopes, que ele é um meio purista, meio latinista, ou seja, alguém que é contra o uso de palavras estrangeiras, principalmente naquela época que você tem o inglês e o francês, e ele se propõe a usar palavras ou que já existiam em língua portuguesa, ou ele vai buscar inventar palavras que estejam ligadas ao latim, que é a origem da língua portuguesa. Aí você vai ver que o Machado ele tem uma postura equilibrada, ele vai dar razão, por exemplo, alguns termos estrangeiros são desnecessários, porque já existia o termo em língua portuguesa, mas outros são necessários, né? Então é até interessante, ele vai citar o caso do pince-nez, que é um óculos que você prende aqui no nariz, né? E o latinista, obedecendo às origens da língua portuguesa, vai propor o termo nasóculos. E para o Machado, gente, é muito ridículo, né? Usar nasóculos. Quem que fala uma coisa dessas? Vamos deixar pince-nez, que é uma palavra que já pegou. Não esqueça algo muito útil para a sua análise literária. O que o Machado está criticando, na verdade, é o quê? Não é a pessoa em si, mas o ideal que essa pessoa representa. Então, esses são alguns elementos constantes, são os temas obsessivos que o Machado utiliza nessas crônicas de Bons Dias. Mas eu acho que o mais importante é você perceber essa questão do Machado, ele observar uma sociedade que está em uma transformação, está passando por uma transformação importantíssima, que é a abolição da escravatura, consequente o que? Final do Império e ascensão da República. E a visão crítica, bastante pessimista do Machado de Assis, vou repetir isso porque é importantíssimo, em que vai mudar tudo, mas para continuar na mesma situação. Então essa imagem, é essa ideia que eu quero que você tenha em mente em relação às crônicas de Bons Dias. Essas então seriam as observações mínimas que eu queria que você tivesse em relação a essa obra. Espero que elas tenham sido úteis. Se você gostou, né, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre atento, sempre ciente às nossas novidades. Um beijo e, como dizia Machado de Assis no final do teu texto, boas noites e até a próxima.